Amém? Glória a Deus. Não tem como nós servirmos a Cristo sem servir a igreja do Senhor. Então, irmãos, hoje nós estamos celebrando a Páscoa, né? E esse dia é o dia em que Jesus venceu a morte. Amém? Então é um motivo de muita alegria para nós estarmos aqui celebrando, né, a morte que Jesus venceu ali na cruz do Calvário. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Coríntios, no capítulo 15. Se você quiser abrir aí. Gente, vamos de fato, realmente agora, participar aqui do que o Senhor tem para nos entregar. Amém? Glória a Deus. Foi muito bom o louvor, né? A gente ficou muito animado, mas de fato agora é a hora do compartilhar a palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre encorajo os irmãos é a chegarem mais cedo, porque quando você chega mais cedo, você pode bater papo, atualizar o papo com os irmãos, mas na hora da celebração, irmãos, é a hora de fato de nós termos reverência àquele pelo qual é digno de toda a reverência, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vocês ainda me amam aí por isso? Amém, irmãos? Glória a Deus, que bom. Ser pastor é sempre desafiador, né? Porque o pastor é aquele que tem que morder e assoprar ao mesmo tempo, né? Mas se alguém não faz isso, quem fará, né? Por nós. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1, nós iremos ler 1 Coríntios, a partir do verso 1, Coríntios 15. Vamos colocar de pé para a gente fazer a leitura. Às vezes a minha versão vai ser um pouco diferente da sua, mas não tem problema, você vai acompanhando aí juntamente. Então 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1, vai dizer assim, é um texto um pouco longo que nós vamos ler aqui, então vai tendo uma paciência aí. Irmãos, lembro-vos do evangelho em que fostes, que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apregueis com convicção a palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão, porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasce fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, e porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos e nisso que cremos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Por isso, pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitaram, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Verso 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo
todos serão vivificados. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nos traga agora revelação e sabedoria para que possamos compreender a Tua palavra e o Espírito aqui da Páscoa, que nós possamos de fato entender, ó Pai, a morte e a ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode tomar o seu lugar, pode se sentar. Irmãos, se você quiser deixar, pode se sentar, todos, fiquem à vontade. Se você quiser deixar marcado aí, né, com o seu marca Bíblia, caso você tenha, nesse texto, porque nós vamos voltar nele, mas antes mesmo, eu também quero falar um pouquinho do início da Páscoa, que vai estar lá em Êxodo. Então, se você quiser também aí, já abrir a sua palavra aí, as escrituras em Êxodo, no capítulo 12, então já pode deixar aberto aí também, porque ali em Êxodo, no capítulo 12, foi onde tudo começou. Então, a partir de Êxodo, no capítulo 12 ali, nós tivemos, então, de fato, a primeira Páscoa, né? A celebração da primeira Páscoa. Mas antes disso, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo muito importante. Por que nós guardamos a tradição no calendário? Porque sempre nós celebramos as mesmas ocasiões, na mesma data no calendário, para que nós venhamos estar no mesmo calendário de Deus. Amém? Então, por isso que datas como essa, irmãos, nós precisamos celebrar, mas celebrar da maneira correta. Né? Eu sei que existe a tradição que foi criada, né, em torno aí da Páscoa, com o ovo da Páscoa, com o coelhinho da Páscoa, e as crianças se divertem com isso. Mas nós precisamos entender que a verdadeira Páscoa no calendário cristão, irmãos, ela é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, por isso que nós, todos os anos, nós iremos preservar essa tradição e esse calendário. Então, o que vai dizer em Êxodo capítulo 12, a partir do 1 vai dizer assim: disse então Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, essa data, ela foi tão significativa no calendário judaico, irmãos, que mudou a história do povo de Israel, a ponto de alterar o calendário deles, a ponto de fazer uma alteração naquele calendário. A primeira implicação que nós então entendemos que a Páscoa causa em nós é que ela altera o nosso calendário, para que nós possamos viver então na cronologia de Deus, e mais não na cronologia humana. Então nós somos inseridos nessa nova humanidade. Qual que é essa nova humanidade? A humanidade que veio por meio de Cristo. Amém? Somos nós, a igreja do Senhor. E no verso 3, então ele vai falar assim: falai a toda a congregação. Diga assim, congregação. Irmãos, existe um princípio de interpretação bíblica, que é o princípio da primeira menção. Vocês já ouviram falar sobre esse princípio? O princípio da primeira menção. Como que funciona o princípio da primeira menção? Toda vez que uma palavra ela é citada pela primeira vez na Bíblia, então ali é o verdadeiro significado daquela palavra. Amém? Glória a Deus. Então a palavra congregação aqui, ela está aparecendo pela primeira vez nas Escrituras. Ou seja, irmãos, a igreja do Senhor, ela já estava sendo citada aqui no Êxodo. Ela já estava sendo então inserida aqui no Êxodo, e se nós formos pegar no hebraico, essa palavra ela tem um significado que chama edai, ou kahal, que era o significado ali no original da palavra congregação, só que na Septuaginta, quando foi feita a tradução do hebraico para o grego, eles inseriram uma palavra que talvez todos nós conhecemos, que chama eclésia. Diga assim, eclésia. Irmãos, e essa palavra, então, curiosamente, ela significa igreja. Então, a igreja do Senhor, ela já estava nascendo aqui, no Êxodo. Muitas vezes a gente usa ali o texto de Atos 2:42, né, quando os irmãos se reuniam ali na doutrina, no partir do pão, na oração, na comunhão, a partir de Pedro, ali, né, Pedro, a partir de você. Então, entenda que a igreja do Senhor, irmãos, ela já estava sendo apontada desde esse tempo também. Então nós precisamos entender que a primeira menção do termo igreja no original foi quando? Na Páscoa do Senhor. Na Páscoa do Senhor, então, é citado a primeira vez a palavra igreja.
E o que nós então entendemos quando ele fala assim, tome para si um cordeiro, para toda a família? Ele continua aqui no texto, no verso 3, ele vai falar assim, para cada família, tome um cordeiro, coma todo o cordeiro. Primeira coisa que nós precisamos entender, no verso 3, no início do verso 3, na parte A, ele está falando sobre a congregação, sobre a igreja do Senhor. Depois ele fala sobre o cordeiro. Nós precisamos então sentar aonde para comer o cordeiro? À mesa. Então preste atenção aqui, igreja. A igreja do Senhor, ela precisa estar reunida na mesa, compartilhando do cordeiro, com um propósito único e exclusivo de celebrar a quem? Deus. Então entenda o que eu estou dizendo. A igreja do Senhor é aquela que se reúne à mesa para compartilhar do cordeiro com um único propósito, que é o quê? Celebrar a Deus. Essa é a igreja do Senhor. E aí se a gente avança um pouquinho mais, no verso 10, ele vai dizer assim, ao comer, estai prontos para partir. Não, perdão, verso 10, nada deixarás sobrar até pela manhã. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que a ordem aqui é que nós participemos de todo o cordeiro. E uma coisa muito importante que infelizmente nós estamos vendo nos dias de hoje, é que muitas pessoas, ou até mesmo muitas igrejas, estão querendo comer só uma parte do cordeiro, e não o cordeiro como um todo. Ou seja, só estão querendo pegar uma parte do evangelho, e não o evangelho como um todo. Esses dias eu num discipulado com um irmão aí, pode ficar tranquilo que não é da nossa igreja, então vocês não vão ficar tentando pensar quem é. Eu num discipulado com esse irmão, e aí esse irmão falando assim, não, aqui eu não estou querendo frequentar a igreja, aqui o negócio aqui em casa, a gente só quer Deus. A gente só quer Deus, não quer saber de gente, não quer saber de gente interesseira, não quer saber de ir para a igreja, a gente só quer Deus. Eu falei, não, você não quer Deus, irmãos. Você só quer a parte do cordeiro que te satisfaz. Você só quer o benefício que Deus pode trazer. Mas a cruz, a renúncia, o negar a si mesmo, o aturar, o suportar, o dar suporte ao seu irmão do lado, você não quer. Então você não quer Deus, irmãos. Você só pensa que quer Deus. Porque todo aquele que quiser Deus completamente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja, ela acontece quando nós sentamos à mesa, nós compartilhamos o cordeiro com um único propósito, celebrar a Deus, adorar a Deus. Isso é, então, a igreja. Mahatma Gandhi, uma vez, disse, ele falou assim, eu tenho um afeto por Jesus Cristo, mas a minha grande dificuldade é com a igreja. Eu tenho um grande afeto por Jesus, eu acho ele até um cara gente boa, mas a minha grande dificuldade é com a igreja. Só tem um problema nessa afirmação, irmãos, porque Cristo e a igreja são um só. Cristo é a somatória da igreja e de Jesus. O Cristo só existe pela soma de Jesus mais a igreja. Diga assim, Jesus mais a igreja é igual ao Cristo. Então, irmãos, não tem como você servir a Cristo e não servir a igreja. Por isso, então, a nossa crise, com esse evangelho genérico que muitas vezes é pregado, onde as pessoas pegam só a boa parte do cordeiro e quer comer. Eu vou trazer para uma tradução mais fácil de se entender, É aquele irmão que às vezes só quer comer a picanha, hoje em dia nem está dando para comer picanha, um contrafilé, mas não quer comer, irmão, a parte ruim. Mas a palavra de Deus diz, coma todo o cordeiro, sem deixar sobrar nada. Então vão ter partes no evangelho. Nós pregamos sobre isso há 2 semanas atrás. O evangelho ele tem que ter uma dose de atração, mas ele tem que ter uma dose de ofensa. Ao mesmo tempo que ele te atrai, ele tem que te confrontar. Ao mesmo tempo que ele te consola, ele tem que te ofender. Porque não existe o evangelho só com Cristo sem a cruz. Do mesmo jeito que não existe o evangelho só com a cruz sem o Cristo. Então nós precisamos entender que a igreja, irmãos, ela é reunida, é um povo ajuntado, é um povo que foi reunido. Jesus morreu na cruz para poder redimir esse povo, para poder trazer paz entre esse povo, porque existia separação. Então ele morre para que possa haver reconciliação.
conciliação entre o povo. E para a gente avançar então, verso 12, vai dizer então, né, que ele veio naquela noite, então ia passar o Espírito, ia matar todos os primogênitos. E a palavra Páscoa no hebraico, ela significa passache. Então essa passache que significa então que iria passar sobre todo aquele povo, e todo primogênito, seja de pessoas ou seja de animais, seriam mortos naquela noite. Mas o povo de Deus passou sobre os seus umbrais das suas portas o sangue do Cordeiro, um apontamento para o Cristo, irmãos. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela faz um apontamento. E sabe o que é engraçado? Porque Êxodo, irmãos, é um protótipo de Apocalipse. Porque aqui em Êxodo, o que Deus estava fazendo em Êxodo? Ele estava libertando o seu povo e julgando os deuses do Egito. Então ele estava libertando o povo, lembra que ele tira o povo do Egito e estava então julgando aqueles deuses do Egito. E o que ele vai fazer em Apocalipse? Ele vai libertar o seu povo e julgar os deuses dessa era. Então aqui é um apontamento daquilo que irá acontecer. Só porque esse texto, irmãos, ele é um texto de difícil interpretação, de difícil compreensão. Não vou me aprofundar nesse texto, mas principalmente para quem prega-se um evangelho muito do paz e amor, né, tá tudo certo, é um texto que é difícil de ser engolido, porque imagina só, a pessoa olhar para esse texto e entender Deus enviando um espírito de morte, onde mataria todos os primogênitos. Às vezes não é difícil da gente compreender isso, falar assim, mas que isso, cara, Deus então é um assassino. E muitas vezes mensagens como essa, irmãos, mal interpretada ou fora do contexto, causam um prejuízo enorme na igreja. Então nós precisamos entender que aqui nesse texto está sendo expressado a manifestação do caráter de Deus. Diga assim, justiça e misericórdia. Então ele está aplicando a justiça com algo que já havia acontecido há 80 anos atrás e que ele precisava executar essa justiça, mas ao mesmo tempo ele está executando também misericórdia. Porque todo aquele que tinha no umbral da sua porta o sangue do Cordeiro foi poupado. Então nós precisamos entender, Deus nunca é injusto. Amém? Porque se ele fosse injusto, ele iria contra a sua própria natureza. Então ele é justo para retribuir cada um com aquilo que lhe é devido, mas também ele é misericordioso para dar para aqueles pelo qual ele escolhe aquilo que ele bem desejar. Deus é soberano, irmãos. Mas na sua soberania não cabe injustiça. Porque se ele for injusto, ele está indo contra a sua própria natureza. Então, se nós voltarmos agora, eu queria só fazer essa introdução para vocês entenderem aonde que nasce. Então, essa foi a primeira Páscoa. A primeira celebração da Páscoa, então, foi essa ali do Êxodo. E se a gente, então, voltar agora para o texto lá de 1 Coríntios, se você quiser agora deixar de fato a sua Bíblia aberta aí, em 1 Coríntios 15, o texto pelo qual Paulo está escrevendo ali aos Coríntios, esse texto ele vai trazer algumas verdades, irmãos, que eu quero destacar com vocês aqui hoje. A primeira verdade, eu não sei se a gente vai projetar. Deu certo ou não? Se der, quiser soltar para mim, então, a primeira verdade que eu quero destacar do texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 22, esse texto ele segue mais, mas se a gente fosse a mais, né? A gente teria que ter um tempo a mais. Então a primeira verdade que eu quero destacar é: a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontestável. E por que esse fato histórico, irmãos, ele é incontestável? Primeiro porque as Escrituras comprovam que Jesus é o Messias prometido em todas as predições que o Antigo Testamento já anunciava. Então, tudo aquilo que os profetas, tudo aquilo que o Antigo Testamento já predizia, então, Jesus é a comprovação, é a comprobabilidade daquilo que já estava sendo apontado. Segundo, o túmulo está vazio, amém, irmãos? Glória a Deus. Alguém já teve a oportunidade de ir lá em Israel, apesar que existem, né,
discussões, que ali não é exatamente o local, mas historicamente ou independente disso, alguém já foi em Israel lá no túmulo, os irmãos gostam de ir lá, né, e postar, falar, o túmulo está vazio aqui, né? Então o túmulo está vazio não porque alguém foi em Israel e filmou, irmãos, porque essa filmagem não vale de nada. O túmulo está vazio porque as Escrituras diz que o túmulo está vazio e ele vive. Amém? Não é porque o influenciador que você gosta de ouvir postou que foi lá no túmulo, o túmulo está vazio e você vai falar assim, agora eu acredito, olha lá, o fulano de tal foi lá. Não, irmãos. Nós cremos porque as Escrituras é a soberania sobre as nossas vidas. E a ela está dizendo que ele vive e o túmulo está vazio. Mas ainda assim, Paulo aqui vai dizer das testemunhas oculares da ressurreição corpórea de Jesus. Então houve testemunhas oculares, pessoas que viram o corpo glorificado de Jesus, irmãos. Jesus foi o único que teve o seu corpo glorificado. É um apontamento daquilo que também vai acontecer comigo e com você. Na segunda vinda dele, quando nós vamos ter o nosso corpo glorificado, o corpo perfeito. O corpo glorificado, assim como o de Jesus. E a terceira coisa é que Paulo cita ao menos aqui 6 aparecimentos dentro desse texto aqui que Jesus teve aos irmãos ali. Mas com a sua Bíblia aberta aí no verso 2, olha o que ele vai dizer. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? O evangelho pregado por Paulo aqui é o evangelho de um Cristo que ressurgiu, é um Cristo que ressuscitou, porque um Cristo morto, primeiro, se Cristo não tivesse ressuscitado, nem aqui hoje nós estaríamos, irmãos. Nós nem aqui hoje, nós estaríamos aqui reunidos, porque a reunião do povo de Deus é uma consequência da morte de Cristo e ressurreição. Fez com que esse povo fosse redimido, reconciliado e agora ajuntado. Só que muito além de sermos ajuntados, nós também somos agora enviados. Então a história da redenção, se ela tivesse encerrado, irmãos, na sexta-feira da paixão, se sexta-feira da paixão tivesse sido encerrada a história, nós provavelmente, irmãos, estaríamos perdidos, desolados, sem saber o que fazer, totalmente entregues a esse mundo caído. Porque o Cristo morto, ele não salvaria nem ele mesmo. Mas nós cremos num Cristo que ressurgiu dos mortos, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia. E o segundo apontamento, então, que eu quero trazer para vocês aqui nesse texto, coloca para nós aí, Pedro. Olha só, irmãos, a ressurreição, conseguiu? Eu vou ler aqui. A ressurreição de Cristo, presta atenção aqui, já que não foi lá, eu vou ler aqui. A ressurreição de Cristo não foi uma surpresa, diga assim, surpresa. Assim como também a sua morte não foi um acidente, diga assim, acidente. Ou seja, irmãos, a ressurreição de Cristo não deveria ao menos ser uma surpresa para ninguém. Assim como também a morte dele também não deveria ter sido acidental para ninguém, né? Morreu por acidente, alguém... Não, irmãos. Tudo isso já havia sido anunciado, tudo isso já havia sido dito, tudo isso já tinha sido apontado para ele. Então, tanto morte quanto ressurreição não foi acidente e não foi surpresa para ninguém e não deveria também para nós. E no verso 3 e 4, irmãos, ele vai dizer o seguinte: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Agora, interessante aqui, sabe o que é, irmãos? É porque nós hoje, nós temos acesso às Escrituras de uma forma completa. Mas qual eram as Escrituras que Paulo tinha acesso nessa época? Até porque tudo isso aqui que nós estamos lendo hoje estava sendo escrito naquele tempo. Então, qual eram as Escrituras? Paulo não tinha o Novo Testamento igual nós temos hoje. Porque o Novo Testamento é muito claro quando você lê ele sobre Cristo, sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre a morte. Então, qual era o acesso que Paulo tinha? A qual
livro, a qual escritura Paulo tinha acesso? Ao Antigo Testamento. Então toda a convicção, tudo que Paulo trazia, toda essa convicção de que Paulo falava estava absolutamente pautada nas profecias do Velho Testamento. Isso sim, irmãos, é andar pela fé. Isso é ter a convicção, isso sim é ter a convicção que não foi acidente, porque tudo isso já havia sido profetizado. Que a ressurreição não foi surpresa para ninguém, porque tudo isso já havia sido anunciado. Como está aqui, a morte dele não foi um acidente, foi uma morte profetizada. A ressurreição não foi uma surpresa, foi uma ressurreição profetizada. Nada aconteceu por um acaso, tudo já havia sido anunciado. E uma terceira verdade que eu quero colocar, passa para nós a próxima aí, Pedro. Ele não só ressuscitou, mas ele apareceu para várias pessoas. Então eu vou bem rápido aqui, você com a sua Bíblia aí no verso 5, ele aparece para Pedro, e depois ele aparece para os 12. No verso 6, ele aparece para mais de 500 irmãos. Muitas pessoas às vezes nem tinham essa consciência, né? Achou que ele só tinha aparecido ali para os 12, está tudo certo. Mas não, Jesus ele apareceu para várias outras pessoas com o seu corpo glorificado. Então no verso 6 ele aparece para mais de 500 irmãos, depois no verso 7 ele aparece para Tiago, depois para todos os apóstolos. Tem a história também dos discípulos no caminho de Emaús, que muitos de vocês devem conhecer a história dos discípulos no caminho de Emaús. O pastor Murilo acho que falou um pouco sobre isso também na semana passada. Imagina só, irmãos, os discípulos de Jesus, aqueles que caminharam com Jesus, estavam ali caminhando após a morte de Jesus, ele aparece no meio deles e ainda assim, eles ainda estavam perdidos sem acreditar naquilo que estava acontecendo. Então entenda uma coisa, e finalmente ele aparece para Paulo aqui no verso 8. Então entenda algo importante, a ressurreição de Cristo não é só um fato histórico, é um fato absoluto. Mas muito além de ser um fato absoluto, é um fato, irmãos, também psicológico e emocional. Por que ele é um fato psicológico e emocional? Porque aqueles discípulos, aqueles homens que estavam acovardados e oprimidos, após Jesus aparecer de forma glorificada, eles se tornam então homens ousados e corajosos. Eles estavam completamente acovardados, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, completamente oprimidos, mas Jesus então ao aparecer para eles, faz com que eles se tornem então homens ousados e corajosos. E assim nós precisamos ser, irmãos. Assim nós precisamos nos mover, não de forma acovardada, não de forma oprimida, mas de forma ousada, de forma corajosa, com ousadia e intrepidez. Vocês já ouviram falar, os crentes antigamente falavam muito disso, né? O povo antigamente tinha ousadia, tinha intrepidez. A igreja de hoje parece que é uma igreja oprimida, uma igreja covarde, mas não, os crentes de antigamente eram uns crentes bons, uns crentes ousados, uns crentes que não tinham medo. Ontem nós estávamos numa conferência da Sal da Terra, e aí foi bem bacana, porque eu pude ouvir um dos fundadores da Sal da Terra, eu não conhecia um dos fundadores, para mim o Paulo Borges era o fundador, ele fez parte, né, ali junto, mas não foi ele que de fato ali começou. E aí o irmão lá que começou a Sal da Terra, aí passou lá a história dele, ele jovem, ele tinha uma banda de rock and roll mesmo, pesada assim, mais gospel, né, cristã. E aí eles paravam o carro na porta dos bares, vai vendo, gente. Olha, por isso que eu estou falando, que os crentes antigamente parece que eles eram mais ousados, né? Os caras eram mais corajosos. Eles paravam, ó, vai vendo aí, Renan, você que era do rock and roll, aí, ó, o que os caras faziam? Naquela época, 25 anos, 35 anos atrás, irmãos. Ontem foi a festa deles de 35 anos de fundação, de início ali da Sal da Terra. Ele parava, irmãos, jovem lá, com a banda dele, de roqueiro e tudo mais, parava na porta dos bares e começava a pregar o evangelho para aqueles irmãos, tocar lá os rock and roll, aí pegava o microfone e falava para eles, ó, isso que vocês estão provando, eu também já provei aí com vocês, mas isso que eu estou provando hoje, vocês nunca provaram, e eu posso dizer com convicção que o que vocês estão provando não é tão bom quanto isso que eu estou provando hoje. Pensa, irmãos, hoje nós não temos coragem de pregar nem nas redes sociais mais. Hoje o máximo que a gente faz é repostar o post de alguém que postou alguma coisa legal. É o máximo que a gente faz.
O máximo que a gente faz lá no nosso trabalho é fazer uma oraçãozinha murcha, né? Tipo assim, acovardado. Mas não, irmãos. Esses crentes aqui, ó, os discípulos, assim que eles tiveram encontro com o Cristo glorificado, eles se tornaram então homens ousados. E aí Pedro, né, que estava acovardado, e Pedro, que era aquele que negou a Cristo, Pedro, que era aquele que queria voltar a pescar depois da morte de Jesus, ele então se torna ousado e prega o evangelho, e multidões se rendem a Cristo. E todos os outros discípulos, então, ali espalhados, começam de forma corajosa a pregar o Evangelho começa a ser pregado a toda criatura, a todas as nações, e eles começam a fazer discípulos e batizar os discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor, então, começa a avançar pela terra, e isso, então, reverberou em nós hoje. E nós só estamos aqui hoje porque Cristo ressuscitou, e através da ressurreição, a aparição de Jesus, o encorajamento desses irmãos, nós então estamos aqui hoje. Amém? E alguma das evidências, irmãos, de um ser que foi alcançado por Jesus, de um salvo, no verso 9, 10 e 11, vai falar algumas características de Paulo. Após ele então ser alcançado, ele vai falar no verso 9, pois sou o menor de todos os apóstolos. Eu não mereço nem ser chamado de apóstolo. Então uma das primeiras características que um crente, um cristão tem que ter é que ele é humilde, irmãos. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração de pregadores, de cantores, de homens e mulheres de Deus que não pode subir em cima de um palco que já acham que são melhores que os outros. Mas diga assim comigo, eu sou muito pior do que aquilo que eu acho que eu sou. Irmãos, nós, aos olhos do Senhor, nós somos todo mundo igual. Não tem essa, porque o pastor prega, porque o cantor canta. Não, aos olhos do Senhor, irmãos, nós somos os cordeirinhos, nós somos as ovelhas, nós somos os filhos amados, o rebanho pelo qual ele está juntando. Então nós precisamos caminhar em humildade. Imagina Paulo falando isso, irmãos. Parece até demagogia, né? Porque uma coisa é eu falar, né? Eu não tenho, nem mereço ser pastor, tem cara muito mais pastor do que eu. O Murilo, com toda a envergadura no ensino, fala assim, né? Eu sem ensinar nada. Tá tudo certo, irmãos. Agora imagina Paulo falando. Porque Paulo, de fato, irmãos, Paulo era um erudito. Paulo era alguém, irmãos, que dominava e que tinha zelo pelas Escrituras. Que, de fato, ele era aquele que guardava a verdade. Era fariseu dos fariseus, um homem, irmãos, de dupla cidadania. Um homem que falava várias línguas. E ele fala, eu sou o menor de todos os apóstolos. Mas então no verso 10 ele vai dizer, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Então nós precisamos entender, nós temos que ser humildes, irmãos, mas não acovardados, porque tem muita gente que confunde humildade com paralisia, né? Não, o irmão é humilde, ele fica quietinho na dele. Não, irmãos, Paulo era ousado, Paulo tinha intrepidez, apesar de toda a sua humildade, mas Paulo não ficava parado, Paulo prestava um serviço apostólico à igreja do Senhor. O Novo Testamento foi escrito na sua grande maioria pelo apóstolo Paulo. Paulo visitando as igrejas, enviando as suas cartas, exortando o povo de Deus, impulsionando pastores. E aí ele vem no verso 11, então, porquanto, quer tenha sido eu, quer tenha realizado eles, é isso que pregamos e nisso é o que cremos. Então o que Paulo vai falar? Que não importa se foi eu ou se foi eles que fez. Isso chama-se cooperação para o aperfeiçoamento da noiva. E é nesse olhar, nessa perspectiva, irmãos, que um salvo precisa caminhar. Então ele precisa caminhar em unidade, em humildade, em serviço e em cooperação. Não importa se foi o fulano tal. Ontem, mais uma vez, trazendo uma referência da palavra do PJ ontem, e eu não posso perder a oportunidade, porque está fresco na memória o que nós ouvimos lá ontem. E o PJ, irmãos, para quem não sabe, é um homem que caminha em sabedoria aqui nessa terra, e é aqui de Goiânia, gente, pensa.
está aqui na nossa terra. E muitas vezes a gente tem esse homem, a oportunidade de ouvi-lo, e a gente não vai até um lugar desse para ouvi-lo. Mas ele falando que nós estamos vivendo um tempo que tem muita confusão, porque ao mesmo tempo que tem um plantando, já tem outro colhendo. E isso tem trago uma confusão para a igreja, porque aquele que está plantando, a gente olha para ele e fala assim, esse aqui está certo, ele está plantando. Aí já vem outro colhendo e você fala assim, não, esse está errado, porque esse está colhendo. Mas a grande verdade é que os dois estão certos, porque enquanto um colhe, enquanto um planta, o outro já está colhendo. E isso é o apontamento para o fim. O Senhor está reunindo o seu povo. E não há mais tempo de plantar e esperar crescer. Já é a hora da colheita. Então, irmãos, nós precisamos entender que aqui o que Paulo está falando, não importa quem fez. Primeiro, Paulo, humilde, fala, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo. Depois, segundo, ele fala assim, não, mas eu fiz mais do que eles. Mas foi pela graça. Mas aí ele encerra no verso 11, falando assim, não importa se foi eles ou se foi eu que fiz. O importante é que é para o Senhor, é para que cresça, é para que o evangelho avance. E um segundo ponto, irmãos, da mensagem de Paulo aqui, é a importância da ressurreição. No verso 14, se você está com a sua Bíblia aí, ele vai dizer o seguinte, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como igualmente é improdutiva a vossa fé. É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Se nós, irmãos, não temos a convicção, se nós não temos a convicção da ressurreição de Jesus, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Nós estávamos, irmãos, ali no encontro de pastores lá em Curitiba, e aí lá, como era um encontro de pastores, era um treinamento de pastores, eram mais de 100 pastores, 20 estados do Brasil representados, e aí foi falado algumas características que um plantador de igreja precisa ter. Foram 10 características que um plantador de igreja precisa ter, um pastor e tudo mais, e a primeira delas, irmãos, quem arrisca aqui a dizer qual foi a primeira característica? Elencada como a mais importante, obviamente, irmãos, não quer dizer que isso é, de fato, o pré-requisito, mas precisava-se ali, naquele encontro de pastores, um treinamento, precisava colocar em uma ordem de prioridade. Qual era a característica mais importante, irmãos? Para um pastor, para um plantador de igreja, para um evangelista, para alguém que está expandindo o reino de Deus. O que mais? Irmãos, diga assim comigo, convicção. Humildade é importante, conhecimento é importante, tudo foi elencado entre as 10, mas a mais importante de todas é a convicção, porque quem caminha numa convicção que Cristo ressurgiu dos mortos, que Cristo vive, ele vai andar em humildade, ele vai andar em conhecimento, ele vai andar em cooperação, ele vai andar em unidade entre o povo de Deus, ele vai andar, irmãos, conforme os requisitos de um varão que quer alcançar a varonilidade perfeita. Então, convicção é muito importante, irmãos. Imagina só você pular de um avião a 10 mil pés de altura. Pedro já fez isso, né? E você veste uma mochilinha que contaram para vocês lá embaixo que tem um saco de pano que vai abrir na hora que você puxar uma corda. Irmãos, eu tinha muita vontade de pular de paraquedas antes de eu ter minhas filhas. Hoje eu olho para eles e falo assim, é a maior idiotice do mundo. Você está doido, irmãos? Pode funcionar 99,99999, mas tem 0,1% de chance de extremar. Pulo não. Irmãos, mas ainda assim, alguém vira para você e fala assim, ó, você vai vestir essa mochilinha, e a mochilinha desse tamanho, né? Vai abrir um sacão aqui, na hora que você estiver caindo, ele vai parar você. E você acredita e pula daquela altura. Agora você não acredita nas escrituras que Cristo ressurgiu, porque se você acreditasse, você tinha convicção de pregar o evangelho. Por isso, irmãos, mais importante que você ter um paraquedas é você ter a convicção que ainda que você pule sem um paraquedas, ele é aquele que vai te amparar, ele é aquele que vai te segurar, ele é aquele que vai colocar o chão. Então, irmãos, o requisito mais importante para aquele que quer andar segundo a vontade de Deus é que ele tenha uma convicção daquilo que o Senhor fez por nós ali naquela cruz. E esse final de semana, irmãos, é um final de semana muito importante que muitos crentes
não tem essa convicção. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, que eu sempre mando uma lista de transmissão, né, para os irmãos da igreja. E ainda que a gente sabe que hoje muitos irmãos estão viajando, é normal, feriadão, desde sexta-feira, ainda segunda-feira emendou. Para quem é comerciante aqui é bênção, né, irmão? Oh, bênção, né? Para quem é empresário sofre nisso. Mas imagina, irmãos, o Luiz Fernando abaixou a cabeça, ele falou, meu Deus. Então imagina, irmãos, a gente sabe que os irmãos vão viajar e tudo, mas sabe o que me alegrou o coração? É porque muitos irmãos, quando eu mandei a mensagem, me responderam falando assim, pastor, eu não vou estar aí no culto, porque nós viajamos em família e tudo mais, mas nós iremos celebrar a ceia do Senhor em família. Amém, irmãos? Ter a convicção do que nós estamos vivendo durante esse final de semana. Domingo passado, o pastor Murilo falou, né, sobre o ramo lá, de você pegar, colocar ele lá na sua porta, para te lembrar, para te trazer a memória durante toda essa semana, irmãos, do fato histórico. Essa é a data mais importante no calendário cristão, irmãos. E muitas vezes a gente negligencia. A gente está negligenciando. Por quê? Por falta de convicção. Então, no verso 15, para a gente ir caminhando para o fim, irmãos, e a gente ganhar tempo, pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, irmãos, imagina só, se essa notícia não fosse verdade, nós estaríamos espalhando uma fake news, né, irmãos? E não dá para espalhar uma fake news, irmãos, com convicção. Com toda a sinceridade do mundo, irmãos. Você precisa ter uma convicção, mas muitas vezes a gente conta essa mensagem com tão pouca convicção, que até parece uma fake news. Existe uma história bem rápida, eu vou fazer curta, uma longa história, só para exemplificar isso. Uma vez um pastor na sua igrejinha, e aí a igrejinha mirrada, os irmãos iam lá 2, 3 vezes, não voltava, e ficava aquele trem, e a vida toda aquilo ali. E um dia um amigo dele de infância, estourou aí no sertanejo, e o show lotado, que é tanto de gente, aquela multidão lá no show. E aí um dia o amigo dele falou assim, vem aqui, eu vou estar na cidade aí. Vai lá, você me vê, estou com saudade, você me dá um abraço. E aí o pastor chegou lá, aquele show lotado, aquele povo vibrando, aquela loucura, e o povo cantando e chorando. E aí chegou no final, ele chegou lá no amigo dele e falou assim, rapaz, como que você faz para reunir esse tanto de gente? Porque eu estou a vida inteira pregando uma verdade, mas o povo não quer acreditar, e você está contando uma grande mentira aqui, e o povo está chorando, está adorando, está amando isso aí. Ele falou assim, eu falo com convicção aquilo que eu canto, ainda que seja uma mentira. Agora, o seu grande problema é que você conta uma verdade como se fosse uma mentira. E muitas vezes, irmãos, a história de pregar o evangelho está muito mais relacionada com como nós vivemos a nossa vida do que aquilo que de fato nós estamos falando. Nós precisamos viver o evangelho na prática, vida na vida, o evangelho na mesa. Lembra o que é a igreja? A igreja é o povo reunido na mesa, comendo o cordeiro, compartilhando o cordeiro uns com os outros, para o único objetivo que é celebrar a quem? A Deus. Então a característica do povo de Deus tem que ser o quê? Sentar à mesa. Irmãos, a mesa ela é tão importante que quando Jesus ressuscita, ainda que o povo não estava entendendo, ainda que os discípulos não estavam entendendo, o que ele faz com os discípulos? Ele senta onde? À mesa. A pedagogia está na mesa, irmãos. Porque se Jesus quisesse ensinar eles de novo, de maneira tal, com o exemplo, Jesus tinha sido crucificado de novo. Jesus é crucificado, ele ressuscita, aparece para os discípulos no caminho de Emaús, não quer acreditar, vou lá, vou ter que ser crucificado de novo. Não, sabe o que ele faz? Traz os discípulos para a mesa. A pedagogia, irmãos, está na mesa, é sentar à mesa, por isso que todos os domingos, ao final, nós sentamos à mesa e partimos o pão e comemos do corpo e bebemos do cálice, para que essa pedagogia da mesa seja para a celebração de Deus. Amém? Então Paulo vai continuar argumentando no verso 17, no verso 18, no verso 19, se Cristo não ressuscitou, irmãos, é tudo sem sentido, perde toda a beleza, perdeu todo o sabor. Mas agora, irmãos, no verso 20, olha o que ele vai falar, abre aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 20, ele vai dizer assim, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Ou seja, Cristo ressuscitou, irmãos.
E ninguém pode falar o contrário. Isso é um fato histórico e é um fato evidente, não só pelas Escrituras, mas pelos olhares daqueles que viram. E aí em 1 Coríntios 1:18, Paulo vai falar sobre o escândalo da cruz. Eu não vou nem abrir porque o nosso tempo está um pouco avançado, mas se você quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 23, 25. Paulo vai falar sobre o escândalo da cruz, irmãos. O escândalo da cruz denuncia a nossa incapacidade. Porque, irmãos, era impossível eu e você nos autossalvar. Era necessário a cruz. E por que é o escândalo da cruz? Porque na cruz, irmãos, ao mesmo tempo que houve o amor, houve a ira. É o paradoxo de Deus. O maior amor já expresso na humanidade estava na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão de amor já vista. Eu sou pai de 2 meninas. Pretendo ter o terceiro aí, vamos ver. Ou quem sabe até mais. Agora imagina, irmãos, quem aqui é pai e mãe? Tem uns vovô babão ali, né? Acabou de ser vovô. Irmão, você já imaginou? Você já imaginou você pegar seu filho querido, o filho que você tanto esperou, o filho que você tanto ama, e você falar assim, eu vou dá-lo em sacrifício a esse povo aqui ignorante, arrogante, esse povo aqui que não quer saber de nada, esse povo que só tem interesse, esse povo que não quer saber de compromisso. Você teria coragem de fazer isso, irmãos? E muitas vezes a gente pensa que a igreja de hoje é muito pior do que a igreja de antigamente. Irmãos, não é assim não. Vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Vocês estão achando que a coisa está feia hoje? Sodoma e Gomorra, irmãos, era tão sujo, mas tão sujo, que Deus teve que aniquilar aquele povo. E é esse povo, sujo dessa maneira, que Deus olha lá de cima e fala assim, eu vou dar o meu filho unigênito, o unigênito do Pai. Por isso que a cruz é um paradoxo, irmãos. Porque a maior expressão de amor estava sobre a cruz. Só que ao mesmo tempo, a maior expressão da ira de Deus estava naquele lugar, recaindo sobre todo o pecado, sendo lançada naquele lugar. A ponto que o próprio Deus vira a sua face, vira as costas para aquela cruz. Então, irmãos, o principal propósito da cruz, diga assim, resgatar, reconciliar. Então, o principal propósito da cruz é resgatar e reconciliar o homem com Deus, o homem com o próximo e o homem com a criação. Então, a cruz, irmãos, ela resolveu esse problema que havia entre o homem e Deus, o problema que havia entre o próximo e o problema que havia entre a criação e o Criador. Então tudo isso foi resgatado, tudo isso foi resolvido e nós estamos em paz. Por isso que nós saudamos uns aos outros com a graça e a paz de Jesus Cristo, porque a paz é o fruto daquele que foi alcançado pela graça. E se eu e você fomos alcançados pela graça, irmãos, nós precisamos, nós necessitamos viver em paz. Paz com Deus, paz com o próximo, paz com a criação, irmãos. Amém? Em Gálatas 1, versículo 20, vai dizer assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo eras estranhos, e inimigo no entendimento pela vossa obra má, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O povo da cruz, irmãos, é um povo da reconciliação. Por isso que nós já falamos várias vezes aqui que nós, o povo da cruz, até vamos ter às vezes atritos entre nós, né? É normal ter os atritos, até porque pensamos de formas diferentes, muitas vezes nos movemos de formas diferentes, mas nunca, irmãos, pode haver conflito entre o povo de Deus. O conflito, ele remete à queda. O atrito, irmãos, ele vai remeter muitas vezes à cruz, que é a reconciliação. Toda vez que eu tiver um atrito com o irmão, ele vai me lembrar que nós somos pedras vivas, sem
Ixi, acho que eu bati forte, hein, irmãos? Que isso, hein? Pedra, né, irmãos? Sendo edificadas para a edificação de uma casa espiritual, irmãos. Sendo moldada para isso. Então, irmãos, esse favor imerecido que nos alcançou, a graça do Senhor, onde eu e você não poderíamos fazer nada, nós fomos alcançados por essa graça, e ela fez tudo por mim e por você. Mas tem um porém, irmãos. A graça que reconciliou o homem com Deus, o homem com o próximo, o homem com o Criador, essa mesma graça, ela não pode abrir as Escrituras por você, irmãos. Essa mesma graça, ela não pode orar por você. Essa mesma graça, ela não pode fugir da aparência do mal por você. Então ela não anula, irmãos, a sua responsabilidade. Então não ache que porque você foi alcançado por Cristo através da graça salvífica de Jesus Cristo, agora, irmãos, você não tem que fazer mais nada. Agora que você tem que fazer alguma coisa. Agora que você tem que correr. Porque Paulo, ao ser alcançado, ele fala assim, deixo para trás tudo aquilo que me impedia, tudo aquilo que era velho, eu largo para trás, porque agora eu corro rumo ao alvo, irmãos. Agora que você tem a consciência que você é o povo redimido da cruz, é que você precisa ler ainda mais as Escrituras, orar ainda mais, fugir da aparência do mal ainda mais. Porque o mundo lá fora, que não está lendo as Escrituras, sabe como que eles estão lendo as Escrituras? Através da sua vida. A sua vida é o livro aberto, o livro da verdade, as Escrituras abertas, para que o mundo lá fora, ao olhar para você, possa ler as Escrituras através da sua vida. Por isso que fugir da aparência do mal é um requisito para um crente, irmãos. Porque toda vez que você foge de uma proposta indecente, toda vez que você recusa, irmãos, ceder às tentações desse mundo, o mundo lá fora está lendo a Bíblia através da sua vida. Eles estão vendo Cristo sendo reluzido através da sua vida. Porque em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, vai falar que coisa horrenda é que nós vemos cair nas mãos do Deus vivo. Mas glória a Deus, porque nós fomos livres. Romanos 8:1, para a gente encerrar. Romanos 8:1 vai dizer, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, meus irmãos, nós só temos duas maneiras para sermos justificados. Ou você escolhe ser justificado por aquilo que você faz, ou você escolhe ser justificado pelas obras da sua mão, da sua força, do seu braço. Ou, de fato, irmãos, você se rende a Cristo e você escolhe ser justificado pela obra que Ele fez na cruz. E por isso hoje, irmãos, é uma data tão memorável para nós, cristãos, que cremos no Cristo, que se entregou ali no madeiro, irmãos. Porque nós cremos que a nossa justificação foi ali na cruz do Calvário. E não há nada que eu possa fazer, irmãos. Não há nada que eu possa me esmeirar. Porque Paulo, irmãos, Paulo sendo Paulo, irmãos, ele vai dizer que ele nem era digno de ser chamado apóstolo. E ele se coloca entre os menores de todos eles. Então não há nada que eu possa fazer para ser merecedor, irmãos. É por isso que eu escolho Deus. É por isso que eu escolho Jesus Cristo, porque Ele sim pode me justificar perante o Pai. Porque não há nada em mim, irmãos. Não há obra que eu possa fazer com a força do meu braço que se compare àquilo que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário. E eu quero convidar agora a igreja do Senhor, a igreja redimida por Cristo ali na cruz, a igreja pela qual Ele morreu por ela, para que juntos nós possamos então celebrar aqui o corpo de Cristo, o cálice que representa a nova aliança, que é a ceia, o sangue que foi derramado, o pão que foi partido, e que juntos nós possamos então, de fato, irmãos, celebrar Jesus Cristo. Se coloque de pé. Eu quero convidar hoje aqui pastor Geraldo, pastora Débora, pastor Murilo, Amanda, para ficarem ali, peguem os utensílios, vamos juntos, servir essa ceia aos irmãos.
E eu quero convidar você que... Para quem é a ceia, irmãos? Primeiro, para que vocês possam entender. A ceia é para todos aqueles, presta atenção. Para quem é a ceia do Senhor, pela qual nós iremos participar agora? A ceia é para todos aqueles que crê que Cristo Jesus morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o primeiro requisito para que você possa participar da ceia. O segundo requisito é que você esteja ativamente participando do corpo de Cristo em uma igreja local, servindo o corpo de Cristo em uma igreja local, junto com os irmãos, participando da comunhão dos santos. Então, se você cumpre esses requisitos, a ceia é para você e você deve participar da ceia junto a todos nós. Pode apagar essas luzes brancas, deixam só as amarelas. Agora nós iremos louvar ao Senhor enquanto os irmãos cantam uma canção. O meu convite é que você saia do seu lugar então, pegue aí do pão, pegue aí do cálice e espere para que juntos nós possamos ceiar, tá, irmãos? Então pegue aí do pão, pegue do cálice, mas segura aí no seu lugar para que nós possamos ceiar juntos. Pode sair do seu lugar, fique à vontade. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Declara isso, igreja. O véu se rompeu, a tumba está vazia. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. E o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partir disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois, da mesma forma, ele pegou o cálice, e esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, pois toda vez que comerdes e beberes, estarão anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Eu quero convidar você agora, antes mesmo até de você participar aí do pão, do cálice, o pão que representa o corpo de Cristo, o cálice representando o sangue da nova aliança. Se você está entre família, se você está entre cônjuge, troque aí o pão, o cálice, né? Tem esse momento entre aí o seu cônjuge, ou se você quiser fazer isso entre algum amigo próximo, fique à vontade, mas tenha esse tempo de comunhão, de família na fé, amém? Posso crer.